Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje essa live mais que especial, né? Nós estamos já com datas para o Reprograme-se, então eu estou aqui para falar para vocês tudo sobre o Reprograme-se, tirar as dúvidas, qual é o objetivo desse trabalho, desse processo, dessa imersão, desse todo esse trabalho que a gente está fazendo. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, se vocês puderem e quiserem fazerem perguntas, né? Porque é um projeto lindo e poucas pessoas ainda conhecem esse projeto do Reprograme-se, e eu venho aqui para tirar um pouquinho, tirar as dúvidas, né? E falar o que é isso, como que isso pode mudar a sua vida, como que isso transformou a minha vida, como que isso... Obrigada, linda! Saudade de você, hein? Se não aparece, como que isso mudou a minha vida, como isso transformou e o que a gente traz no nosso psique, no nosso inconsciente, os modelos que a gente traz, os programas que a gente traz, e às vezes a gente tem consciência desses modelos e desses programas, mas eles estão impregnados no nosso corpo, na nossa mente, como a mais alta verdade de como as coisas são. Então eu vou chamar aqui um colega de trabalho, né? Daí ele faz parte da equipe e ele vai estar comigo aqui para a gente poder falar um pouquinho mais, tudo bem, Hilderson? Sobre o Reprograme-se, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu sempre esqueço como é que faz para chamar. E vamos nós. Isso. Bem-vindos, mandem aviãozinho pro pessoal que a gente está aqui ao vivo falando desse assunto maravilhoso. Você que já conhece o Reprograme-se, você que não participou, que nunca, né? Ei, Chuchu, Boa noite, tudo bem? tudo bem, seja bem-vindo. Como é que você tá aí? Que bom, muito obrigado. Tô bem, Tá muito frio obrigado. aí em Santa Friozinho aqui Maria? na. Aqui tá friozinho. Ó, Santa Maria tá sempre eu friozinho. aproveito, né? Apesar de que eu não gosto de frio. É. Essa semana, inclusive, eu fiz uma reportagem, foi muito legal, uma entrevista, na verdade, para o programa da Lu Lima, né, no SBT, e a gente estava falando Ah, que sobre, bacana. sobre essa questão do inverno, né, como que o frio, eu tenho a tal depressão sazonal, o transtorno afetivo, né, sazonal, e como que isso... como é que eu posso dizer? Isso influencia em vida de muitas pessoas, as pessoas nem sabem disso, né? Desse modelo que a gente traz e como que isso está relacionado à nossa infância, à nossa criação, a forma que a gente vê a vida, enfim. E aí foi muito legal falar sobre isso, e engraçado que depois eu vendo a matéria e tudo me trouxe um tanto de consciência, né? E aí é bem oportuno para a gente estar falando aqui sobre o Reprograme-se, que a gente já tem data, né, do Reprograme-se, e trazer a consciência para as pessoas um pouquinho do que a gente traz, o que a gente faz da nossa vida, que bagunça que a gente faz muitas vezes, por conta desses modelos, dessas crenças, desses paradigmas, que eles são padrões e dinâmicas ocultas, que a gente não consegue nem faz ideia que tem, né? E como que isso Sim, interfere também na nossa saúde física, emocional, espiritual, no nosso financeiro, né? Então, é muito eu atendo, né? É muito comum eu ver pessoas falar assim, cara, eu faço de tudo e não consigo mudar meu estado financeiro. Eu sempre tenho algo que atrapalha a minha vida, ou nos relacionamentos, enfim. Então a gente aborda isso muito nas constelações, no trabalho nas nossas dinâmicas que a gente faz, né, nos nossos workshops, em atendimento. E o Reprograme-se, ele vem com a finalidade, né, de mudar tudo isso de uma forma, de um olhar por uma outra perspectiva, né? Então, ele é um processo terapêutico que é um modelo de imersão, onde a gente faz esse processo em 3 dias, com terapias de alto impacto, para que a gente possa acessar essas informações, né? Então, eu vou falando aqui, vou falando, né? Se vocês tiverem perguntas e tudo mais, eu quero que vocês perguntem para que a nossa live fique bem dinâmica em relação a isso também, né? Eu vou falar isso. um Podem ir fazendo pouquinho. perguntas aqui que depois eu transmito lá para a Lori. Vou fazendo pergunta. Lori, por que você falou sobre as técnicas? Quantas técnicas mais ou menos são utilizadas no Reprograme-se?
são mais de 20 técnicas que a gente usa no Reprograme-se. O que eu entendi nesses quase 15 anos que eu sou terapeuta, né? É importante, eu acabei não falando aqui da minha trajetória. Eu sou terapeuta já desde 2008 para 2009, e quando eu conheci as terapias complementares, que meu carro-chefe hoje é a reflexologia, né? Quando eu conheci as terapias complementares, eu estava muito doente. Eu estava muito doente a ponto de quase perder a minha vida, né? Eu fui diagnosticada com algumas doenças autoimunes e na época não tinha muito recurso, então os médicos falavam que se eu tivesse viva até os 30 anos, eu seria cadeirante, entre outras coisas mais, que as doenças me trouxeram. E foi assim que eu conheci a minha primeira técnica, né, que foi a reflexologia. E ali foi assim uma expansão de consciência, já de entendimento que nós trazemos uma bagagem que fica no nosso corpo físico, que fica na nossa musculatura, que fica nos nossos órgãos, e que isso fica em forma de energia de alta intensidade, fica impregnado no nosso sistema, né? E aí, com a reflexologia, eu comecei a entender essas dinâmicas, esses padrões, as crenças que eu trazia do meu sistema familiar, a fidelidade à tribo e tudo mais. E aí, com o tempo, né, foram aparecendo outras técnicas e eu percebi que cada técnica, ela tinha sua função e ela atingia vamos dizer assim, uma particularidade específica de cada cliente, inclusive comigo. Então, às vezes o cliente ele vinha para a reflexologia, mas aquela ferramenta ela não era o suficiente. Então eu comecei a estudar e eu comecei a fazer outros cursos, outras formações e aquilo foi um caminho sem volta, né? E eu me formei em quase 20 técnicas, todas complementares, né? E elas agregando ao meu trabalho de consultório no dia a dia. E aí eu percebia que uma pessoa ela tinha uma informação que a barra de Axis eu conseguia acessar. Outra pessoa eu não conseguia acessar com Axis, mas eu conseguia acessar com a constelação familiar. Aí a outra eu conseguia acessar com Theta Healing, com hipnose, com acupuntura, enfim. E aí, em 2014, 13, mais ou menos, eu conheci um médico, o Neemias Tavares, e ele teve a grande sacada de juntar todas essas ferramentas e criar uma metodologia. E aí eu fiz a formação dele, né, que ele veio para o Brasil, ele é um médico, ele é brasileiro, mas ele mora na Dinamarca hoje já há quase 50 anos. E aí essa dinâmica que a gente faz é a junção de todas essas técnicas. Então a gente usa a bioenergética, a gente usa a cinesiologia aplicada, a gente usa a terapia sistêmica, a constelação familiar, a hipnose, a PNL, o EFT, todas as terapias de alto impacto, método Gestalt, terapia do grito, enfim, a gente faz uma junção dessas ferramentas, que são ferramentas, e aqui a gente não vai excluir e nem isolar uma da outra, porque essa junção vai acessar especificamente cada indivíduo. Então, vamos pensar assim, que as bagagens que nós trazemos no nosso sistema é como se elas tivessem compactado, ou comportadas, vamos dizer assim, num grande arquivo. E aí eu preciso de uma chave para abrir aquela janela ou aquela portinha, outra chave para abrir aquela outra portinha. E aí a gente vai acessando a bagagem que a gente traz. O que é importante entender que nós trazemos no corpo físico, né? Nós trazemos nos nossos órgãos, na nossa musculatura, uma energia de alta intensidade. Nós trazemos no campo morfogenético, a nossa psique. Então, se a gente não trabalhar todos esses caminhos, todas essas informações, alguma desses lugares ainda vai ficar, vamos dizer assim, a dinâmica oculta lá. E a nossa mente magnética, ela tem o papel de captar essa informação e co-criar a nossa realidade a partir desses programas que a gente traz. Então, o Reprograme-se é mais sobre desaprender do que aprender, porque não é o que a gente não sabe que não faz a gente ir para a vida, para o sucesso, mas sim o que a gente já sabe, que são modelos de alto impacto, modelo de alta intensidade e alta verdade no nosso corpo, na nossa mente, no nosso psique. Acho que eu falei, né?
Isso. Falou muito bem, né? Então, assim, o reprograme-se é uma técnica, né, que usa várias técnicas de alto impacto para reprogramar, né? E, Reprogramar a vida, para dar sentido a uma nova vida. Às vezes enxergar novos caminhos, né? Quem uhum, passa pelo processo do reprograme-se, para quem está chegando agora na nossa live, nós estamos falando de reprograme-se, que é uma técnica, né, que usa várias técnicas. e É um programa, na verdade, de programa, e, reprogramação. uhum, É um programa, né, que reprograma, na verdade, o nome tem tudo a ver com, de fato, com a técnica que é reprogramar a sua vida para várias melhorias em várias áreas, né? E uma dessas áreas que a gente tem abordado, né, Lori, é reprogramar principalmente para riqueza e abundância. O que que o Reprograme-se pode trabalhar para essas pessoas que estão assistindo a live agora ou que vão assistir a live depois, né? Que precisam entender o que é o dinheiro, né? Quando eu fiz o Reprograme-se, um dos maiores conhecimentos que eu pude obter com o Reprograme-se é que dinheiro é energia, né? E tudo é dinheiro. e tudo é Tá? A partir do dinheiro. momento quando você... Tudo é dinheiro. Quando você entende o que que é o dinheiro na sua vida, por exemplo, se eu ganhar uma sacola de laranja, eu ganhei dinheiro. Isso E as aí. pessoas precisam entender e ter gratidão sobre isso, É. né? Porque, vamos supor, uma sacola de laranja, se eu fosse no mercado comprar, eu ia gastar uns 15 a 20 reais uma sacola de laranja. E eu ganhei isso, então eu estou deixando de comprar. Então, eu acho que assim, uma das maiores sacadas do Reprograme-se é esse entendimento. O que que você diz a respeito? É porque assim, ó, é, tudo é energia e informação. Quando a gente não consegue elaborar um programa inconsciente, o nosso corpo ele pode virar uma patologia. E a gente chama de o não ter o dinheiro seria a dor de bolso, né? Por que, que muitas pessoas têm a dor de bolso? Se no seu modelo inconsciente não tiver um programa para sucesso, para prosperidade, para abundância, nada do que você faça ou saiba vai fazer grande diferença na sua vida. Porque esses modelos a gente aprende lá na infância. A gente aprende dos nossos pais. Às vezes, nós somos frutos de guerras, vamos dizer assim. E às vezes o modelo que nós trazemos é escassez. Não pode ter, tem que trabalhar duro para ter as coisas, dinheiro não dá em árvore. É, ter dinheiro desagrada a Deus, quem é rico não vai para o reino do céu, todos esses programas que a gente traz, né? Eu vejo, por exemplo, muitos terapeutas hoje que sofrem muito com esse modelo, porque é muito a questão assim, eu não preciso do dinheiro, dinheiro não é importante, minha função é ajudar as pessoas, né? E aí eu quero dizer uma coisa muito séria para quem está me ouvindo aqui. Quem fala que dinheiro não é importante e não é necessário, não precisa que a gente vive, já está com problema com o dinheiro. Imagine que se dinheiro é uma energia e você hoje tem filho, ou esposa, ou esposo, é casado e você fala assim: você não é importante para mim. O dinheiro fica, a pessoa vai ficar com você? Não vai ficar com você. Então o dinheiro é a mesma coisa. Ele é importante. Isso não diminui a questão do amor. Também é importante, mas pensa assim: eu preciso de um braço, da perna, e todos eles têm o seu lugar aqui, todos eles têm a sua função. Então não adianta eu ter amor se eu estiver doente e eu não ter o dinheiro de repente para pagar um hospital, entende? Então o dinheiro ele é importante. A primeira coisa que a gente precisa entender é desmistificar essa função do dinheiro na nossa vida. Então, assim, muito se confunde com religião, porque ter amor ao dinheiro. Aí já entra em outras questões, né, que a gente fala muito no Reprograme-se. Então, o objetivo do Reprograme-se é desconfigurar essas crenças que a gente traz sobre o dinheiro, entender qual é a simbologia, porque o dinheiro é uma energia e é uma simbologia na nossa vida. Então, qual é a simbologia do dinheiro na nossa vida? Porque quando eu entendo isso, eu faço as pazes com essa energia. E aí eu às vezes preciso quebrar o meu sistema de crença, porque se meu pai não teve sucesso, não teve abundância, se eu vi, vou dar um exemplo meu mesmo, né? O meu modelo de dinheiro era assim: a gente era criança e a gente queria alguma coisa, um picolé, um sorvete, alguma coisa para comer lá, né? Um chocolate.
E aí eu ia para a mamãe pedir. E a mamãe falava assim: eu não tenho, pede para o seu pai. E assim foi, uma vida inteira. Eu não tenho dinheiro e pede para o seu pai. Então, o meu modelo era assim: mulher não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é homem. E aí o modelo era assim: o dinheiro vinha somente naquele momento de alegria instantânea. Então, eu não aprendi a administrar o dinheiro, a cuidar do dinheiro. Por quê? Porque para mim significava uma euforia, uma alegria, era momentâneo. Então, quando eu saí para o mundo, vamos dizer assim, trabalhar, então, primeiro que eu tinha aquela informação, que tinha que trabalhar duro para ter as coisas, que dinheiro não dava em árvore, que ter dinheiro era coisa de homem. Olha só que loucura. Então, inconsciente, eu ia quebrando esses padrões. Mas era uma luta, porque o dinheiro vinha, o dinheiro ia embora, eu perdia dinheiro, eu fazia maus negócios, porque eu não aprendia a lidar com o dinheiro. Eu comprava coisas por aquele momento instantâneo de alegria, que aquilo não me trazia uma renda. Então a gente começa a entender os modelos que a gente traz lá na infância. E o que o reprograma se faz? Como ele faz uma abordagem ao inconsciente, ele te leva para esse lugar, você vai ter consciência desses modelos. O que o dinheiro significava para o seu sistema familiar? Tinha briga, tinha confusão. Quer ver uma outra questão que acontecia, né? Se a gente deixava dinheiro à vista, assim, papai falava assim: guarda esse dinheiro não pode deixar. Então a gente já trazia aquela informação que dinheiro era uma coisa ruim, que dinheiro as pessoas roubavam. Então, assim, todos esses modelos inconscientes, aqui a gente está falando sobre o dinheiro, mas isso é para a saúde, para tudo mais, né? Enfim, então, assim, a gente tem lá na infância. E pessoas ricas e prósperas, elas entendem isso, elas se trabalham isso, né? Elas têm uma mente milionária, porque elas têm uma visão diferente sobre o dinheiro. Então, assim, é parar de reclamar, é parar de murmurar, é parar de ser vítima, porque não há ricos que são vítimas, porque não cabem, incongruente. Enquanto eu sou vítima da minha história ou de qualquer situação, eu estou buscando atenção. E enquanto eu estou buscando atenção, seja por uma questão de saúde, por uma questão de pobreza, por uma questão de escassez, porque tem lá assim, vou dar um exemplo. Você está perdendo uma conversa, uma disputa, fale que você foi pobre ou que você teve uma infância difícil, para ver se você não tem atenção das pessoas. Olhem, quando trazem reportagens, por exemplo, de jogadores, né? E pessoas que fizeram muita fama, quase que 70% a 90% da entrevista é voltada pelo sofrimento, a escassez, a pobreza que essa pessoa teve. Então, assim, nós temos uma inversão psíquica que a gente quer atenção inconsciente, a gente quer essa atenção, né? Então, a gente inconsciente busca isso. E se eu estou próspero e rico e abundante, eu saio desse lugar. Então, o que o reprograma se faz? A gente trabalha a nossa criança interior, a gente trabalha as dores que a gente teve e traz as dinâmicas que a gente traz lá na infância, porque foi de repente, uma vida sofrida. Talvez aqui pouquíssimas pessoas que estejam me ouvindo não passaram por isso, já têm uma mente próspera e abundante e já são ricas, talvez. Mas todos nós temos um modelo. Então, talvez essa pessoa que talvez esteja aqui me ouvindo, ela provavelmente aprendeu também um modelo de prosperidade lá na infância, porque tudo é aprendizado, né? Então, o Reprograme-se, ele faz isso. Ele faz com que a gente pontualmente identifique aonde está essa crença, quais são os padrões que vocês trazem. E aí, o importante disso não é só entender, é dessensibilizar e desativar essa informação. Só que ela precisa ser desativada no nosso corpo físico. Na hora da fecundação, a gente traz, ativada essa bagagem do papai e da mamãe. Então, a gente traz esse metamodelo aí do nosso sistema familiar em relação ao financeiro, né? E nós trazemos também a memória coletiva. Então, o que nós estamos trazendo? Só 7% é nosso. O resto é uma repetição de padrão que está impregnado na nossa mente, no nosso corpo, no nosso campo mórfico, que são modelos ocultos e inconscientes.
Então, por que nós trabalhamos mais essa questão hoje do financeiro lá? Né? Apesar de a gente trabalhar saúde e tudo mais. Porque quando você entender que nós criamos tudo, o que existe e o que não existe, através desses modelos, nós podemos mudar tudo na nossa vida. E aí, o financeiro, o dinheiro é só uma simbologia em relação a tudo que nós trazemos também. Consegui explicar? Entendi. Sim, muito bem, muito bem. Bacana, né? O Reprograma-se então trabalha, né? Eu trouxe essa questão do dinheiro, que é uma das coisas que a gente percebe que tem muitas crenças limitantes, né? Mas o Reprograma-se trabalha, claro, principalmente a riqueza e a abundância, né? Que as pessoas, né, gostam muito de ter esse acesso, de ter esse entendimento, né? Mas também trabalha e desbloqueia muitas coisas, né? Traumas, entre outras coisas na vida das pessoas também, né? Por exemplo, quando eu conheci o Reprograme-se, a minha busca era por questões de saúde. Eu estava numa condição de doenças autoimunes, né? Então eu não tinha mais perspectiva de vida. Foi aí que eu conheci o Reprograme-se. Mas vamos dizer assim, o modelo para o dinheiro e para a saúde é o mesmo, só muda a configuração ali de alguma forma. Por quê? Porque da mesma forma que eu queria atenção inconsciente, eu era fiel àquele sistema, porque eu queria sair, né? Quebrar a fidelidade, mas nós somos extremamente fiéis à tribo, ou pela lealdade ou pela rebeldia, nós repetimos. Então, eu não podia ter o sucesso e a abundância. Então, eu criei inconsciente uma doença para ter atenção do meu sistema familiar, para ser fiel. Porque se eu sofrer igual papai e mamãe sofreram, eles vão me amar. Então, há muitas coisas que a gente precisa entender que é alinhado lá na nossa infância. Como que a gente vê a nossa criança, né? E aí, crescer para a vida, crescer para o dinheiro, crescer para, né, ir. E esse autocuidado é amadurecer, é crescer mesmo. Enquanto eu estou no vitimismo, na escassez, no pobreza, eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu não consigo me sustentar, eu estou preso na dinâmica da infância, porque a criança, ela não dá conta de fazer isso. O adulto, ele consegue fazer isso, a criança não. Então, essa dinâmica, ela precisa ser ajustada lá. Só que nós trazemos essa bagagem também, né? Então, nós estamos identificados com o nosso sistema familiar. Então, o Reprograme-se, ele trabalha todas essas questões físicas, emocionais, energéticas. Então, a gente aborda alguma coisa espiritual também, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com as crenças que nós trazemos, né? Isso. E quando que vai acontecer o próximo Reprograme-se, Lori? 15, 16 e 17 de julho. Vai ser lá na Pousada Thomas. São 3 dias. A gente começa na sexta-feira à noite e nós saímos no domingo. Ele é um processo de imersão, de terapia de alto impacto, né? E a gente fica lá na pousada mesmo. Então, assim, com uma área linda, verde, com natureza. A gente vai trabalhar a nossa ancestralidade também, né? Nós trazemos aí muitas questões, né? Vamos dizer assim, xamânica, indígenas, que também faz parte das nossas raízes. Então, a gente vai trabalhar isso. Isso também tem a ver com dinheiro, tá, gente? Isso também tem a ver com prosperidade, com abundância, com saúde. A gente vai trabalhar isso. E vai ser Pousada Thomas, né? Falei, Pousada Thomas. Isso, 16, Marechal. Marechal, isso. A gente está com vagas, né? Isso. Lembrando, né, que ela começa na sexta-feira, né? Quem quiser aproveitar já depois do almoço, já pode chegar na pousada, usufruir da pousada, mas quem não puder, né, que puder só vir mais 18, 19 horas, também pode vir, né, talvez por conta de trabalho, alguma coisa assim. Mas assim, essas informações podem entrar em contato conosco ou com a Lori, né, no consultório da Lori, ou com toda a equipe, que a gente pode dar mais informações também, no nosso Instagram também, no Instagram da Lori. A Lori tem uma página de vendas também, né, Lori? Sim. Que as pessoas podem entrar lá, podem se inscrever, podem ver o depoimento também. Nós temos essa página de vendas, tem o depoimento de quem fez. Então, assim, para você que é mulher, para você que também é homem, pode ir lá,
que, né, nós temos muita procura, tanto de homens quanto de mulheres também que fazem o reprograme-se, Isso. Então, né? O reprograme-se, para que é o ele reprograme-se? é para qualquer pessoa. Isso. Então, assim, embora ele é muito voltado para essa questão financeira, muitos casais fazem, né? Bom, o reprograme seria para todo mundo que tem coragem e de olhar para isso, porque como é terapia de alto impacto, nós não vamos alisar problema de ninguém, né? Muito pelo contrário, é para chutar o balde mesmo e fazer um processo de limpeza. Então, as pessoas elas entram no processo antes, elas ficam no processo por um tempo ainda, demora um tempo até o corpo integrar todas as informações e tudo que a gente vai mexer lá, né? Faz parte do processo, mas eu tenho um grande mestre que ele fala assim: só sai o que entrou e só vai estar lá quem tem condição e quem de suportar, né? Vamos dizer assim, o que a gente vai mexer. Então, é terapia de alto impacto mesmo, mas é um processo transformador. O primeiro reprograma, o primeiro curso que eu fiz, né, que não tem esse nome, esse formato do reprograma-se fui eu que criei a partir, né, desse processo do Neemias e de toda a experiência e bagagem que eu trago, né? Eu lembro que eu voltei e eu não conseguia, às vezes, andar para frente. Eu falava, meu Deus do céu, aonde eu estava todos esses anos e todo esse tempo que eu não sabia, que ninguém me explicou sobre isso. Mesmo tendo a consciência, mesmo tendo já a formação e trabalhando como terapeuta. Por quê? Porque foi muito profundo. A gente vai mexer com coisas muito profundas, muito enraizadas, que só você sabe e que ninguém lá precisa se expor ou saber da sua história, porque o movimento ele é feito de uma forma que você acessa essa informação, que você ressignifica isso e que você tem escolha de mudar. E a partir disso, né, eu falo assim, a pessoa começa a entender um processo e aí ela vai buscar a terapia para dar continuidade, porque a gente vai dar um chacoalhão em 3 dias, a gente não vai curar a vida de ninguém, né? Longe de nós ter isso, porque até nós não temos vamos dizer, essa pretensão e presunção de achar que nós curamos alguém. Todos que estão lá, inclusive eu, faço sempre o processo e cada vez eu tenho mais consciência e eu escolho estar nesse lugar de cura e transformação, que esse é o objetivo, é trazer consciência e sair do mimimi mesmo, né? Porque às vezes a gente está nesse lugar sem saber que está nesse lugar, né? Porque a gente é ignorante do não saber. Tem uma pergunta aqui, peraí. Perfeita essa reflexão, reprograme-se é para quem tem coragem de olhar para dentro, mergulhar dentro de si para curar e fortalecer e transformar. A Flávia esteve com a gente no último. Vamos fazer uma live, né, Flávia? Né, Flavinha? Vamos fazer. Quero que você traga a sua experiência para as pessoas nessa semana, se possível ainda, trazer a experiência de quem já esteve com a gente lá e o que transformou já a vida, porque a gente já tem transformado a vida de muitas pessoas, né? E o meu objetivo é que as pessoas tomem conhecimento desse projeto, dessa técnica, porque verdadeiramente ela é maravilhosa. E eu tenho muito orgulho de dizer que aqui no Brasil não tem ninguém que faz esse modelo dessa forma. Então, assim, vamos dizer assim, para quem está lá, quem vai estar com a gente, é privilegiado, né, a estar nesse movimento, que já é um projeto antigo, a gente já fez muitos desses encontros, aí veio a pandemia, a gente teve que parar, e aí agora a gente está com esse novo formato, uma nova visão aí ajustando, e está sensacional, sensacional. Vai ser muito bacana. Então, lembrando aí, o pessoal que chegou agora, nós estamos falando Reprograme-se. Assistam essa live, acho que vai ficar gravada, né, Lore? Você vai reforçar depois? Uhum. Isso. Ficou bem bacana, a Lore falou muito bem de o que é o Reprograme-se, o que ele trabalha, né? E vocês estão convidados aí para os dias 15, 16 e 17 de julho, no próximo mês agora, para o Reprograme-se. Você quer reprogramar a sua vida para riqueza, para abundância, para diversas áreas que você quer trabalhar? Então vem conosco para o Reprograme-se, né? Nos dias 15, 16 e 17. E as inscrições estão abertas, né, Lore? Pode entrar na página de vendas da Lore, poucas vagas, limitadas, né? Uhum. Até porque o nosso espaço lá é pequeno e a gente faz um trabalho muito profundo. Então, para que todo mundo consiga ser assistido, olhado, cuidado, muito
né? A gente tem muito zelo, porque a gente está mexendo com vidas, né? Eu falo assim, não é só fazer um movimento, é acessar a vida de pessoas, é transformar a vida de pessoas. Então, a gente tem esse cuidado, a equipe é maravilhosa. Nós temos uma equipe, a Wilderson, a Angélica, a Marli, a Juju, a Giovana. Nós temos uma equipe grande o tempo todo, cuidando, olhando por vocês, cuidando depois, né? Tem todo um processo depois que vai ser. Então, vai ser aqui, a Mili está falando aqui, vai ser aqui em Marechal Floriano. Dá quantos quilômetros daqui? 50? De Vila Velha? 50, 60 quilômetros, talvez? Acho que dá um. Não é muito longe, Não, é não. bem pertinho, gente. É aqui Pela mesmo. HBR ali é E vai pertinho, ser sim. 15, 16 e 17 de julho. Então, tem aí um mês pela frente, dá para se programar. A gente está fazendo uma condição maravilhosa para que vocês possam ver tudo. Tá tudo perfeito. Não tem o que falar. Nosso último movimento foi, assim, sensacional. Foi fantástico. Deixa eu falar aqui. Lori, o Evilásio está falando aqui, boa noite, tenho tido resultados extraordinários com a Reflexo, né? Ele acho que E meu cliente, atendido por tudo bem, você, né? Juju? Sou grato a Lorine. Essa prática é aplicada no Reprograme-se? É, a metodologia em si, vamos dizer assim, dos estímulos nas terminações nervosas, não. Mas a informação do corpo, sim. Lembra, Vilásio, que lá no meu consultório tem um quadro, e eu explico para vocês as coisas daquele quadro, que é um modelo, né, dentro da medicina germânica que fala o que o corpo traz, o que o corpo fala. Então, o reprograme-se, assim como a reflexologia, é todo voltado para essa informação. O nosso corpo, ele fala o tempo todo. Todas as doenças, todos os nossos comportamentos, as dinâmicas que a gente traz, são só uma simbologia. Então, nós vamos trabalhar a simbologia de cada um, de cada cor, de cada informação que cada um traz, né? Porque para mim não é nem em si a doença que a pessoa traz ou a crença que ela traz, né? Vamos dizer assim, não é a doença que ela traz, mas sim a crença que ela traz. Eu preciso olhar para o indivíduo. Então, quando eu olho para o indivíduo, eu sei o que ele está me trazendo. Então, toda a metodologia ela vai ser usada lá no Reprograme-se. Ele é muito, muito forte. Quem participou sabe do que eu estou falando. É transformação, com Profundo, né? certeza. Profundo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Luciana, a Lúcia. Quem é a Lúcia aqui? Qual o valor? Então, pessoal, para quem quer saber valor e tudo mais, entre em contato comigo no direct, no contato no número da clínica também. Eu vou deixar aqui o link também para o Reprograme. Você já está lá na bio da minha página. É só clicar lá, vai abrir várias páginas e tem uma específica do Reprograme-se que está onde vai ser, como que vai ser, o valor que vai ser, o dia que vai ser e tudo mais. Mas qualquer dúvida também é só chamar a gente aqui, o pessoal da equipe, vou colocar o telefone de todo mundo lá, então para que vocês também possam tirar a informação. E a gente vai fazendo agora, eu vou fazer na sexta ou no sábado mais uma live, vou trazer realmente uma convidada que participou, porque é muito legal vocês ouvirem de pessoas que fizeram o trabalho e vocês vão entender que as pessoas elas trazem diferentes mudanças, né? Porque quando eu falo de reprograme-se e reprogramar a mente para o sucesso e abundância, é aquilo que é sucesso e abundância para você, para a sua vida. Então, temos pessoas que mudaram na questão financeira, que mudaram, que dobrou o valor do salário, que ganharam um aumento, que receberam uma herança, que estava preso, que tinham Trocaram de emprego. trocaram de emprego. Então, a gente tem muitas informações assim de pessoas que tiveram esse resultado, como na questão de saúde mesmo. As pessoas melhoraram muitas patologias que elas trouxeram, né? Que foi dessensibilizado, limpado, ressignificado lá. Questão de relacionamento, a gente tem vários casais, né? A gente tem um específico que foi pela segunda vez e ele falou que agora próximo é a esposa, porque isso trouxe transformação para ele, para os filhos, o modelo dele financeiro, o modelo dele de relacionamento, de sociedade, né? Ah, você é a mãe do Johnny. Seja bem-vinda. Então, a gente, cada um traz algo específico que é importante para ele. Então, assim, não importa o que você vai buscar, desde que você tenha o desejo de mudar isso, com certeza você vai conseguir. Seria isso, né, Chuchu?
É isso, bem explicadinho. Para você que não pôde acompanhar do início, volta lá, né? A Lori vai postar e assiste novamente, que tá bem explicadinho, tá? E É, eu qualquer espero. informação que precisarem, só entrar em contato conosco que a gente pode explicar melhor ainda. No Exatamente. privado, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, né? Podem ficar à vontade. Isso. Só lembrando aquilo que eu falei, né? O Reprograme-se ele é um processo de imersão, de terapia de alto impacto. Nós trabalhamos o físico, emocional, energético, espiritual. A abordagem ela é feita ao inconsciente, ao corpo. A gente consegue tirar um pouco o nosso controle, o nosso cognitivo, o nosso mental, né, do caminho que atrapalha bastante. Então a gente consegue fazer com que o corpo traga a informação necessária para a cura, para a transformação, e aí você vai acessar toda essa bagagem que você traz e muitas vezes você não faz nem ideia de que você traz toda essa bagagem. Então, ele realmente é um processo de cura e transformação. Lembrando que eu falei que a gente não promete cura para ninguém, porque isso vai de acordo com o que você deseja e aquilo que você tem condição de ver e ajustar, né? Então, seria isso. Gente, Isso que aí. delícia. Eu vou deixar então salva aqui essa live. E eu acho que nós falamos tudo, né, Chuchu, que teríamos que falar Acho que aqui. sim. E isso, essa semana, na sexta ou no sábado, a gente vai fazer mais uma. Até o reprograma, isso eu vou fazer toda semana aqui. Vou abrir caixinha também para quem quiser perguntar e tal, porque daí a gente já traz aqui, né, as perguntas e a gente responde aqui para todo mundo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitas pessoas, né? Seria isso. Com E certeza. é isso. Então, esclarecemos bem aqui o trabalho. Queria agradecer todo mundo que entrou aqui, que participou, que ficou nos ouvindo nesses 40, quase 50 minutos aqui de live. E ficou bem explicadinho mesmo, então eu vou deixar salva. Se alguém quiser saber mais sobre o Reprograme-se, o link está na bio. E aí também vou deixar o número de toda a equipe, de todo mundo. Pode chamar a gente, pode perguntar. A equipe toda está disponível, à disposição para ajudar você, porque é importante para a gente que você queira estar nesse movimento, para que você mude a sua vida, assim como foi para mim, como foi para o Wilderson, para todos que já participaram. Com certeza. Acho que não tem nenhuma pergunta a mais aqui, né, meu bem? Acho que não. Não, acho que Não. não. Então é isso. Gente, Gratidão todo gratidão a mundo. todos por estarem aqui. Um beijo grande para vocês. Vou deixar salvo aqui. E aí é só vocês lá. Envia também para os coleguinhas, né? Vamos passar para todo mundo, porque tem muita informação bacana aqui. E é isso. Um beijo para Grande vocês. abraço. Até a próxima. Até.